Olá, amigos internautas, amigas, pessoal todo que está acompanhando o nosso curso de progressões. Pois é, estamos chegando ao final aí da PG e da PA, né, que são as progressões aritméticas e geométricas, esse curso que eu fiz com bastante carinho para vocês, e agradeço o fato de vocês estarem acompanhando até o final. Então, em primeiro lugar, nessa aula número 6, lembra aqueles exercícios que eu passei para vocês na aula 5? Eu vou resolver um daqueles exercícios para vocês que eu, inclusive, havia prometido, tá? Bom, minha gente, aqui na tela vocês têm, então, os exercícios que eu passei a vocês, né? E agora nós vamos dar rapidamente as respostas. E eu prometi resolver esse exercício número 9. Vamos lá, então. Pronto, estamos aqui. Uma PG de 12 termos, primeiro termo igual a 5, a razão é 2, determine o último termo, a resposta é 10.240. Confiram aí. Calcule o primeiro termo de uma PG, sabendo que a 9 é 1.280 e a razão é 2. É uma PG, progressão geométrica. O primeiro termo é 5. Escreva os 8 primeiros termos da progressão geométrica, cujo primeiro termo é 5 e cuja razão é 2. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40 e assim por diante. Está aí a PG. O nono exercício, então, é o que eu prometi resolver para vocês. O número x é positivo e os números 8, x e x mais 6 formam, nesta ordem, uma progressão geométrica. Calcule o valor de x. Só lembrando que o x tem que ser maior do que 0, tá? Então, nós temos aqui 8x e x mais 6, pela ordem que ele deu lá no exercício. Essa é a nossa PG. A razão, aqui nós vamos simplesmente resolver o PG pela definição de razão, né? A razão não é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo? Se eu escrever que a razão é o segundo dividido pelo primeiro, eu tenho essa equação. Tem duas incógnitas. Mas se eu escrever de novo que a razão é o terceiro dividido pelo segundo, eu tenho uma segunda equação com as mesmas incógnitas. Então aqui eu tenho um sisteminha de equações. Mas eu posso resolver isso daqui simplesmente por comparação, né? Processo da comparação. Se o Q é essa fração e o que é essa outra aqui, as duas frações são iguais. Então, eu igualo as duas frações, resolvo em cruz, né? X vezes x dá x ao quadrado, 8 vezes x mais 6, entre parênteses, temos aqui a distributiva, x2 igual a 8 vezes x, 8x, 8 vezes 6, 48. Passo tudo para o primeiro membro, não é? x2 igual a 8x menos 48, passo tudo para o primeiro membro. Aqui eu pus para lembrar a vocês que vai dar uma equação de segundo grau, então nós vamos ter que resolver pela fórmula de Bhaskara. Eu já lembrei aqui a vocês que o delta é B2 menos 4AC, então nós vamos aqui, vocês me perdoem, mas aqui esse sinal de menos, aqui ao invés de igual, na realidade é o sinal de menos, né? Eu errei aqui. Então, deixa eu corrigir certinho, sinal de menos aqui, porque o 8x era positivo. Opa, aqui já exagerei um pouquinho. O 8x era positivo, então ele passa para cá e fica negativo, certo? Então, 8x2, aliás, x2 menos 3x menos 48. Então, o A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 48. Então, o delta vai ser 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 48. 8 ao quadrado, 64, mais, aqui menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 48, 192. Certo? Que na realidade vai dar 256. Então, o nosso delta é 256. A raiz do delta é a raiz de 256.
Vamos fatorar o 256, ele é uma potência de 2, ele é 2 elevado a 8. Aqui, raiz quadrada, o número aqui é 2. Eu divido 8 por 2, extraindo a raiz, vai dar 2 elevado a quarta, que é 16. Então, a raiz do delta é 16. E o x é igual, aqui eu não pus, mas é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b fica, então, deu uma pausa, vamos continuar. Então, 8 mais ou menos 16, que é a raiz de delta, sobre 2. 8 mais 16 é 24. 8 menos 16 eu não vou fazer, porque o x é positivo e não negativo. Está aqui, ó, x positivo, né? O número x é positivo, está escrito lá no enunciado do problema. Então, desprezamos o menos aqui, ficamos só com o mais. 24 dividido por 2 dá 12. Então, o x é 12. Aqui está a nossa PG, né? 8, x é 12, e 12 mais 6, 18. Então está aqui, 8, 12, 18, a nossa PG. E só como observação, né, 12 dividido por 8, simplificando, a razão é 3/2. Ele não pediu a razão, mas a gente colocou apenas como uma observação. Bom, mas vocês se lembram no final da aula passada que eu ressaltei bastante que aquela fórmula da soma dos termos de uma PG era a fórmula dos termos de uma PG finita. Então, vamos agora à fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Então, agora, minha gente, vamos à soma dos termos de uma PG infinita. Então, imagine uma PG infinita aqui, A1, A2, A3, etc. A gente representa soma dos termos de uma PG infinita por esse símbolo, que é o símbolo matemático de infinito, é dado pela fórmula A1 sobre 1 menos Q. Vocês me desculpem se está vazando algum ruído, porque a minha rua aqui está um inferno. Agora eu fiz um isolamento acústico um pouco melhor aqui, para não nos atrapalhar. Bom, muito bem. Então, quando que uma PG pode ser considerada infinita? Porque vocês poderiam perguntar para mim, já te coloco reticências aí, mas eu posso estabelecer uma N, um termo geral, e parar na posição que eu quiser, a 50, a 75, né? Qual é, então, o conceito de PG infinita? O conceito de PG infinita foi já comentado no início do nosso curso, mas talvez eu não tenha destacado direitinho. Só para lembrar, é um conceito onde o último termo ele tende a zero. Essa tendência, é uma expressão matemática, vocês entendem bem, ou vocês poderão entender bem, quando estudar limites. Se algum de vocês estudou limites, a teoria dos limites, então vão entender direitinho. E quem não conhece a teoria de limites, então eu posso explicar só o seguinte: os termos vão decrescendo de valor. Então ela é uma PG decrescente. E eles vão decrescendo de tal forma que eles tendem a zero, lá no infinito. Mas eles nunca chegam no zero. Estão cada vez mais próximos do zero. Cada vez mais infinitamente pequenos, digamos assim, sem nunca atingir o zero. Então, esse é o conceito de uma PG infinita. Por isso que, vocês podem perceber, aqui não tem o AN na fórmula da soma infinita. Nós só temos o primeiro termo e a razão. Então, vamos a um exemplo aqui para vocês perceberem como é fácil. Calcule a soma dos termos de uma PG infinita que possui razão 1/4, e o seu quarto termo é 1/16. Veja bem, a razão, aliás, a PG para ser decrescente, a razão dela tem que ser uma razão entre 0 e 1. O módulo dela, né, o valor absoluto dela, tem que estar entre 0 e 1. E veja que 1/4, então, é maior que 0 e menor que 1. O que caracteriza realmente uma PG decrescente, e no caso aqui, infinita. Então, a fórmula é esta, né, A1 sobre 1 menos Q. Nós não temos o A1, temos o quarto termo, que é 1/16. Então eu primeiro preciso
calcular o A1. Aí eu recorro à fórmula do termo geral. A4 é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu estou calculando o quarto termo, N menos 1 é 3. Então A4 vai ser A1 vezes 1 sobre 64, que é 4 ao cubo. Tá? Então, aqui eu passo o A1 para cá, né? Ou melhor, 1,16, né? No lugar do A4 eu coloco o valor dele, que é 1,16avos. 16avos é o valor do A4. Fico com essa expressão, A1 vezes 1 é A1 mesmo, né? Então nós temos aqui um produto em cruz, 16A1 igual a 64. Passo o 16 para lá dividindo, o A1 vai ser 64 dividido por 16. Portanto, o A1 vai ser 4. Agora ficou facílimo. Eu volto aqui à fórmula da soma, tenho o A1 que é 4 e tenho a razão que é 1/4, dado aqui pelo problema. Então fica 4 sobre 1 menos 1/4. 1/4. Aqui, para não ter que fazer aquelas passagens de mínimo múltiplo comum, é muito mais fácil a gente usar aquele esqueminha que a gente faz assim. A gente pega, multiplica o denominador pelo número aqui da frente, 4 vezes 1, 4, né? Faz a multiplicação e depois soma com o de cima lá, com o numerador, né? Faz a soma aqui com 1. Então, 4 vezes 1, 4, mais, só que aqui não é mais, até coloquei sem querer o 4 aqui, não é mais. Então, 4 vezes 1, 4, menos 1, né? Porque aqui é menos. Então, 3/4. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3/4. Certo? Então, 4 sobre 3/4. 4 sobre 3/4 é como se fosse 4 sobre 1 sobre 3/4, né? O 4 multiplica por 4 terços, que é o inverso, né? A divisão nada mais é do que a multiplicação pelo inverso. Então fica 4 vezes o inverso de 3/4, que é 4 terços. 4 vezes 4, 16. Aqui o denominador do 4 é 1, 1 vezes 3, 3. 16 terços, que é 5,333 dízima periódica simples. Então, esse é o resultado da soma dos termos de uma PG infinita. Isso daqui, só para confirmar a definição de PG infinita, significa que, somando os infinitos termos, chegaria próximo a 5,3333, né? Considerando todos os infinitos termos da nossa PG. Aqui eu deixo esse exercício para vocês fazerem. Não vou fazer nada, vocês copiem e façam esse exercício para confirmar que entenderam bem a teoria. Se não, voltem o vídeo e prestem atenção novamente. Então, minha gente, só para resumir, eu coloquei aqui, aproveitando a folha, tudo que nós falamos sobre PG, né? O termo geral da PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A soma dos termos de uma PG finita é a 1 vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. E a soma dos termos de uma PG infinita é igual, aqui faltou o igual, a 1 sobre 1 menos q. Correto, minha gente? E agora, minha gente, para encerrar esse nosso curso básico de progressões, nós vamos fazer um resumão aí, alguns exercícios de PA e PG que caíram em provas, em vestibulares, né, para que vocês tomem conhecimento mais ou menos, tomem pé da situação como é. Claro que é apenas um pouquinho de nada, né? E vocês teriam que desenvolver muito mais, e tem muitos exercícios espalhados aí pela internet, no YouTube, em outros sites, enfim. Mas esse pouquinho que nós vamos ver serve para a gente encerrar de vez o nosso curso. Vamos lá. Muito bem. Aqui nós temos um exercício de progressão aritmética já resolvido. Eu estou já deixando a folha pronta para ganharmos tempo, né, gente?
é da Unicamp, de 2015. Ele colocou alfa 1, alfa 2, eu substituí por A, eu não gosto muito de alfa aí no caso, né? Tanto faz A1, alfa 1, é a mesma coisa. É uma progressão aritmética cuja soma dos termos é 78. Então ele quer saber o sétimo termo. E aqui estão as alternativas. Então, vamos começar o exercício. Se a soma dos 13 elementos, dos 13 termos é 78, S13 é A1 mais A13 sobre 2 vezes 13, né? Sobre 2 aqui, faltou o sobre 2 aqui. Certo? Tá, então tá. Então, A1 mais A13 vezes 13 sobre 2. Isso significa, então, que no lugar de soma 13 eu ponho 78, que é o valor dela, né? Aqui está a expressão, só substituir aqui por 78. Aqui, então, vai ficar assim. 2 vezes 78, passando 2 multiplicando, dá 156. E passando 13 dividindo, fica 156 dividido por 13 igual a 1 mais a 13. 156 dividido por 13 dá 12. Então, A1 mais A13 é 12. Temos uma equação aqui, né? Certo? Com duas incógnitas. Agora, vejam bem. Olha só o que eu vou usar. Como tudo que foi explicado é importante, às vezes vocês têm que recorrer às propriedades da APA e às propriedades da PG. Nós vimos lá que a soma dos termos equidistante dos extremos é sempre a mesma, não é isso? Então, olha só, A2 mais A12 é a mesma coisa que A1 mais A13, é a mesma coisa que A3 mais A11, A4 mais A10, etc., A6 mais A8, que é igual a 12. Mas e aí? Levou isso a quê? Levou isso aqui a nós concluirmos por aqui, olha, que o A13 é o último termo, que essa PA tem quantidade ímpar de termos. Então, quando a gente soma os termos equidistantes dos extremos, sempre vai ficar um sobrando no meio. E qual que sobrou por essa sentença aqui? Pensem bem. Sobrou a 7. E quando a quantidade é ímpar e sobra o termo do meio é o valor da metade desta soma. Então, se a soma dos extremos é 12, a metade é 6. Então, o sétimo termo é 6. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Está aqui, ó. Alternativa A. Certíssimo? Um outro exercício também que caiu no vestibular, Universidade Estadual não sei da onde, porque aqui está um M, né, que eu não sei. Jorge criou um desenho a partir de segmentos de reta, cuja medida de cada segmento é 3 milímetros, maior do que o segmento anterior. Então, o primeiro segmento foi de 2 milímetros, ele somou 3 milímetros, deu 5. Depois ele continuou somando 3 milímetros, deu 8. Continuou somando 3 milímetros, deu 11, depois 14 e assim por diante, formando esta figura. Porque essa figura não tem fim, né? Mas, por esses valores, a gente vai entender que isso é uma PA. Uma PA cuja razão é 3. Não é isso? É 3, porque ele foi somando de 3 em 3. Primeiro segmento 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, etc. E quantos termos tem? Ele criou um desenho a partir de segmentos de reta, formando esta figura. Agora continua aqui embaixo. Sabendo-se que essa figura é composta por 24 segmentos, então a soma do comprimento em segmentos de todos os segmentos que formam essa figura. Então eu quero a soma dos termos da PA.
E como ele afirmou que são 24 segmentos, o último termo é A24. Então, primeiro nós temos que calcular o A24 para depois calcularmos a soma. Então, o A24 vai ser A1 mais N-1R. N-1 é 23, já que são 24 termos, vezes a razão, que está lá 3 milímetros. Opa, balançou tudo aqui. Aqui vai dar 69, mais 2, 71. Bom, agora nós vamos então para a fórmula da soma. Soma dos 24 elementos, né, os 24 segmentos aqui. O A1 é 2, o primeiro segmento aqui é 2 milímetros, mais o A24, vezes o número de termos, que é 24 dividido por 2, o A24 nós calculamos, é 71, com mais 2 dá 73, vezes 12. Por que 12? Porque eu já aproveitei aqui e dividi o 24 por 2. Certo? Não é bem assim, né? É um risquinho aqui. 24 dividido por 2 deu 12. Então ficou 73 vezes 12, 873 milímetros. Aí eu vou olhar aqui nas alternativas. Aqui não está em milímetros, está em centímetros. Olha o que ele está falando aqui, em centímetros. Então é só pegar a vírgula e voltar uma para trás para transformar milímetros em centímetros. 87,6, que é a alternativa C, a nossa resposta. Olha aí que beleza. Alternativa C. Mais um exercício do nosso resumão e uma observação. Andei procurando alguns exercícios para colocar aqui para vocês, e todos os resumões que tem na internet, pessoal, e os exercícios mesmo que caem nas provas dos vestibulares, a maioria é tudo sobre PA. É muito pouco sobre PG, né? Porque a PA é que dá margem a muitas histórias diferentes aqui, né? Olha a historinha aqui. Uma campanha entre microempresas para ajudar o Hospital do Câncer arrecadou R$ 16.500. A primeira microempresa, a menor entre elas, doou a quantia de R$ 350. A segunda doou R$ 50 a mais que a primeira. E cada uma delas foi doando 50 a mais que a anterior, justamente para formar a nossa PA de razão 50, não é isso? Ele quer saber quantas microempresas participaram dessa campanha. Então, na realidade, ele quer saber o N, o número de microempresas. Nós temos aqui a nossa PA montada. A primeira doou 350, a segunda doou 400, a terceira seria 450, depois 500, 550 e assim por diante. Eu só escrevi 2 termos, né? Só para ilustrar. E a soma de todos os termos é 16.500. Então, se nós pegarmos a fórmula da soma e substituirmos, nós teremos assim, 16.500 igual a A1 mais AN, A1 é 350, vezes N dividido por 2. Então, temos uma equação em duas incógnitas aqui, AN e N. Então, nós vamos agora tentar calcular o AN, para depois voltarmos aqui e calcular o N. Nós só temos a fórmula do termo geral, que também vai nos dar uma equação em duas incógnitas. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes 50. 350 mais 50 vezes N, 50N, e menos 50 vezes 1, 50. Formou essa sentença. Então, nós temos aqui que a N é igual a 50N mais 300. Por quê? Porque o que eu fiz aqui? 350 menos 50 dá 300. Então, só troquei a ordem aqui, 50N mais 300. Tá? Então, nós temos duas equações. Aquela primeira lá, que eu deixei desse jeito, mas agora eu dei uma ajeitada nela, passei o 2 para cá, multiplicando 16.500 ficou 33.000, né? 350 mais AN vezes N. Duas equações, duas incógnitas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa primeira equação e fazer o método da substituição. Vamos substituir a segunda no lugar da primeira, ou seja, no lugar desse AN aqui,
No lugar desse AN, nós vamos colocar 50N mais 300. Então nós ficaríamos com essa sentença. 33.000 igual a 350 mais 50N mais 300, aqui, fecha parênteses, vezes N. Vamos desenvolver isso daqui. 350 com 300 dá 650. Então, dentro do parênteses, ficaríamos com 650 mais 50N, vezes N, certo? Igual a 33.000, sempre igual a 33.000. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva e já vou mudar de ordem. 50N vezes N dá 50N2. E 650N, 650 vezes N dá 650N. E aí o 33.000 passo, mudo de membro, fica menos 33.000 igual a zero. É uma equação de segundo grau, sim. Mas é uma equação de segundo grau onde eu posso dividir todos os termos por 50. Então, eu dividindo por 50, vai ficar N2 mais 13N menos 660. Ficou melhor para resolver, né? Eu já apliquei direto a fórmula do Bhaskara, N igual a menos B, menos 13, mais ou menos raiz de B2, 13 ao quadrado é 169, menos 4AC. Como o C é negativo, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4AC. 4 vezes 1 é 4, e vezes C. 4 vezes 660, 2.640. Então vamos ter menos 13 mais raiz de 2.809. Não foi colocado aqui o símbolo de raiz. Pronto, agora está aí o símbolo de raiz, né? Então, raiz de 2.809. E a raiz de 2.809 é uma raiz exata, minha gente. É 53. Então, fica menos 13, mais o menos não vai interessar, porque o 13 já é negativo. Se eu colocar menos 13 menos 53, vou ter N negativo. O número de termos negativo não tem sentido, né, gente? Então, consideramos só o mais. Menos 13 mais 53 dá 40, dividido por 2, N igual a 20. Então, esse problema, a resposta é: quantas microempresas? São 20 microempresas que participaram da campanha. Temos aqui mais 2 exercícios, não é? No nosso resumão. Um que caiu na PUC do Rio de Janeiro, né? Esse outro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, deve ser Rio Grande do Sul, né? Tá? A sequência 2, x, y e 8 representa uma progressão geométrica. Ele quer saber quanto vale o produto x, y. Muito simples. Então eu escrevi aqui, a razão é x sobre 2, e também a razão é I 8 sobre Y. Aquela mesma situação, né? Aqui eu faço a comparação, x sobre 2 igual a 8 sobre Y, multiplico em cruz, xy igual a 16. Então, a alternativa correta aqui é a E, né? Nossa, exercício de vestibular desse nível é barbada, né, minha gente? E o segundo exercício, a sequência, deixa eu até voltar ali, para mostrar para vocês, cliquei errado, para mostrar para vocês primeiro sem rabiscos, né? A sequência representada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros. Infinitos triângulos equiláteros. O lado do primeiro triângulo mede 1 e 1, já que é triângulo equilátero, né? E a medida do lado de cada um dos outros triângulos é 2/3 da medida do lado do triângulo imediatamente anterior. Então quer dizer que se o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2/3. Não é isso? E assim por diante. Então o que ele quer saber? A soma dos perímetros dos triângulos.
Perímetro é a soma dos lados. Por exemplo, o primeiro triângulo, o lado mede 1, então 1 mais 1 mais 1, o primeiro perímetro é 3. Então nós vamos ver como é que vai formar aqui a nossa PA ou PG, né? O segundo vai ser 2/3 mais 2/3 mais 2/3 e assim por diante. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que nós escrevemos. P1 igual a 3, P2 igual a 2/3 mais 2/3 mais 2/3. Então nós temos que P2 é igual a 6/3, que é igual a 2. P3, se vocês forem fazer, como se diz, ou 2/3 vezes, P3 vai ser 2/3 vezes 2, porque o lado, né, como se diz, é o P1, né, que é o 3, vezes N-1, que é 2, né? Então nós teremos 4/3. Então nós temos aqui 3, 2 e 4/3. É a nossa PG infinita. Você sabe que eu deveria ter colocado aqui os 3 pontinhos que eu esqueci de colocar, né? Então nunca é tarde para isso. Vamos então colocar os 3 pontinhos. Lógico, né? Uma PG infinita. Então os 3 pontinhos, aqui esse tracinho de fração saiu do lugar. Esses editores de texto eu vou te contar. Viu? Pronto. Bom, uma PG infinita, a soma vai ser A1 sobre 1 menos Q. A razão é 2/3. O próprio problema deu, né? E o primeiro termo é 3. Então vai ficar 3 sobre 1 menos 2/3. A1 sobre 1 menos Q. Então, 3 sobre 1/3, por que 1/3? Porque 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. Então, 3 sobre 1/3 é a mesma coisa que 3 vezes 3, porque o inverso de 1/3 é 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, esse exercício, o resultado é 9, então a nossa resposta correta, a nossa alternativa correta é a alternativa A. A. 9, ok? Último exercício dessa nossa longa aula de encerramento do curso de progressões. Se a soma dos 3 primeiros termos de uma PG decrescente é 14 e o seu produto é 64, então, sendo A, B e C os 3 primeiros termos, eu quero saber o valor de A mais B2 mais C3. Isso é só para brincadeira, porque se calculando A, B e C, é só fazer a substituição aqui, boa, né? Então temos a nossa PG aqui, ABC. Eu não coloquei os 3 pontinhos de novo, porque só está interessando para nós os 3 primeiros termos, né? A razão, já que ela é decrescente, só para lembrar, é um número entre 0 e 1. Então eu vou fazer um truque aqui de álgebra, que a gente sempre faz nessas condições, que serve de dica para vocês. Eu vou pegar o termo do meio, porque a gente trabalha com a razão, né? Divide pela razão, divide pela razão. Então eu vou chamar o B de x, logicamente o A vai ser x dividido por Q, x dividido pela razão, e o C vai ser o x vezes a razão. Né? Então fica x dividido por Q, x e x vezes Q. E a soma foi dada por 14 e o produto foi dado por 64. Por que eu fiz esse truque? Porque o produto eu já obtenho de cara, quer ver? Produto dos 3 termos. Eu escrevo x sobre Q vezes x vezes Q. Cancelo o Q com o Q, fica x vezes x. Ou seja, x3 é igual a 64. X ao cubo igual a 64. Como que eu resolvo essa equaçãozinha? Extraindo a raiz cúbica do lado de lá. Então, x fica a raiz cúbica de 64. O 64 é uma potência de 2, 2 elevado à sexta. Cancelo o 6 com o 3.
fica 2 ao quadrado, então a raiz cúbica de 64 é 4, então eu encontrei o valor de x. Certo? Agora eu vou para outra equação que é a soma. A soma dos três termos é x sobre q mais x vezes q, que é 14. Agora eu posso substituir todos esses x por 4. Mas antes de mais nada, eu vou eliminar esse denominador q aqui, achando o mínimo aqui no primeiro termo. Então vai ficar q dividido por q dá 1 vezes xx, q dividido por 1 dá q vezes x é xq, e q dividido por 1 dá q vezes xq, q com q dá q ao quadrado, então fica xq ao quadrado. Certo? Igual a 14. Agora, para eliminar esse q daqui, basta passar ele para lá multiplicando 14, pus até um traço vermelho aqui. Então fica x mais xq ao quadrado igual a 14q. Agora eu vou substituir os x tudo por 4. Então vai ficar 4 mais 4q mais 4q ao quadrado menos 14q, já passei o 14q para cá, igual a 0. Posso reduzir 4q com menos 14q, dá menos 10q. Então vai ficar, mudando a ordem aqui, 4q2 menos 10q mais 4 igual a 0. Ainda posso simplificar essa equação dividindo por 2. 2q2 menos 5q mais 2 igual a 0. Equação do segundo grau, Bhaskara, delta B2 menos 4ac, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, 4ac, né? 25 menos 16 é 9, o delta vale 9. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Raiz do 9, eu já extraí a raiz do delta aqui, que é 3. Menos b é menos 5, então é mais 5. 5 mais 3, 8 dividido por 2, que é 1 igual a 4. E 5 menos 3, 2 dividido por... Eu tinha colocado um número errado aqui, né? 2 vezes 2 é 4, eu tinha colocado 2, né? Então, 5 mais 3, 8, dividido por 4 dá 2, o que é 2? 5 menos 3 dá 2, dividido por 4, simplificando, meio. Qual que nós vamos considerar? Pensem aí. Descobriram? Claro que é o meio. Por quê? Porque a nossa PA, a nossa PG é decrescente. Então, a razão é um número entre 0 e 1. O 2 transformaria ela numa PG crescente. Então, o A, nós chamamos o A de x sobre q. O x é 4 e a razão é meio, então 4 dividido por meio, que é a mesma coisa que 4 vezes 2, a 8. Então, o primeiro termo é 8. O segundo termo é o x, que é o 4. E o terceiro termo, c, é 4 vezes a razão. 4 vezes meio, que é 2. Então, temos o A, o B e o C. O A sendo 8, nós colocamos aqui. O B sendo 4, fica ao quadrado, 16. E o C sendo 2, ao cubo, 8. 8 mais 16 dá 24, com 8, 32. Então, a alternativa correta é a alternativa E aqui, ó. E 32. Então é isso, minha gente. Estamos encerrando o nosso curso básico de progressões aritméticas e geométricas. Muito grato pela atenção de vocês, pela dedicação, pelo fato de terem acompanhado o meu curso. Eu já havia lançado outros cursos, como o curso de logaritmos, alguma coisa sobre geometria, enfim, a minha playlist de matemática lá do meu canal do YouTube está à disposição de vocês e eu prometo que futuramente lançarei outros cursos. Muito grato mais uma vez, então até o nosso próximo encontro com mais um curso de matemática. Tchau, pessoal, e até lá!